Parte 4, continuação. A Disney perde a fé no livre-arbítrio. Em 2015, os estúdios da Pixar e Walt Disney lançaram uma animação sobre a condição humana muito realista e perturbadora e que rapidamente tornou-se um grande sucesso entre crianças e adultos. Divertidamente conta a história de uma menina de 11 anos, Riley Anderson, que muda com os seus pais de Minnesota para São Francisco. Com saudade dos amigos e da sua cidade natal, ela tem dificuldade para se adaptar à nova vida e tenta fugir de volta para Minnesota. Porém, sem que Riley saiba, um drama muito maior está acontecendo. Riley não é uma estrela involuntária de um reality show e não está presa na Matrix. A própria Riley é a Matrix e há algo preso dentro dela. Disney construiu o seu império recontando um mito repetidas vezes em vários filmes. Os heróis enfrentam dificuldades e perigos, mas triunfam no final, encontrando seu verdadeiro eu e seguindo a sua livre escolha. Divertidamente, desmonta esse mito por completo. Adota a mais recente visão neurobiológica dos humanos e leva os espectadores numa jornada para dentro do cérebro de Riley, para revelar que ela não tem um eu autêntico e que nunca fez quaisquer escolhas livres. Riley é, na verdade, um enorme robô manejado por um conjunto de mecanismos bioquímicos em conflito, os quais o filme personifica na forma de simpáticos personagens de animação. A amarela, a alegre alegria. A azul, a amorosa tristeza. O vermelho, irascível raiva. E assim por diante. Manipulando uma série de botões e alavancas no quartel-general, enquanto observam cada movimento de Riley numa enorme tela de televisão, esses personagens controlam todos os humores, decisões e ações de Riley. O fracasso de Riley em se adaptar à sua nova vida em São Francisco resulta de uma confusão no quartel-general, que ameaça pôr o cérebro de Riley totalmente fora de equilíbrio. Para corrigir as coisas, alegria e tristeza partem numa jornada épica pelo cérebro de Riley, viajando no trem do pensamento, explorando a prisão do subconsciente e visitando o estúdio interno onde uma equipa de neurónios artistas está ocupada na fabricação de sonhos. Enquanto percorremos esses mecanismos bioquímicos personalizados nas profundezas do cérebro de Riley, nunca encontramos uma alma, um autêntico eu ou um livre-arbítrio. De facto, o momento de revelação no qual toda a trama se articula acontece não quando Riley descobre seu único e autêntico eu, e sim quando fica evidente que Riley não pode ser identificada por um núcleo único e que o seu bem-estar depende da interação de muitos mecanismos diferentes. No começo, os espectadores são levados a identificar Riley com a personagem líder, a amarela e contente alegria. Mas depois constata-se que esse foi o erro crucial que ameaçou arruinar a vida de Riley, pensando que ela é, sozinha, a essência autêntica de Riley. Alegria intimida todos os outros personagens interiores, rompendo o equilibrado
delicado equilíbrio do cérebro. A catarse acontece quando a alegria percebe o seu erro e, junto com os espectadores, constata que Riley não é alegria ou tristeza a qualquer um dos seus personagens. Riley é uma narrativa complexa produzida pelos conflitos e pela colaboração de todos os personagens bioquímicos juntos. O mais espantoso é não só que a Disney ousou lançar no mercado um filme com uma mensagem tão radical, mas que ele tenha se tornado um sucesso no mundo todo. Talvez tenha sido isso assim, porque Divertamente é uma comédia com um final feliz. E é bem capaz que a maioria dos espectadores não tenha captado seu significado neurológico e as suas sinistras implicações. Não se pode dizer o mesmo do mais profético livro de ficção científica do século XX. Não é possível deixar de perceber a sua natureza sinistra. Foi escrito quase um século atrás, mas torna-se mais relevante a cada ano que passa. Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo em 1931, com o comunismo e o fascismo entrincheirados na Rússia e na Itália, o nazismo em ascensão na Alemanha, um Japão militarista dando início à sua guerra de conquista na China e o mundo inteiro tomado pela Grande Repressão. Mas Huxley conseguiu enxergar através de todas essas nuvens escuras e prever uma sociedade sem guerras, fome e epidemias, usufruindo de paz, prosperidade e saúde ininterruptas. É um mundo consumista que deixa reinar livremente o sexo, as drogas e o rock and roll, e cujo valor supremo é a felicidade. O pressuposto que subjaz no livro é que os humanos são algoritmos bioquímicos, que a ciência é capaz de hackear o algoritmo humano e que a tecnologia pode ser usada para manipulá-lo. Nesse admirável mundo, o governo mundial utiliza biotecnologia avançada e engenharia social para garantir que todos estejam sempre contentes e ninguém tenha nenhum motivo para se rebelar. É como se alegria, tristeza e outros personagens no cérebro de Riley tivessem se tornado agentes leais ao governo. Não há, portanto, necessidade de uma política secreta ou de campos de concentração ou de um Ministério do Amor, à la 1984 de Orwell. Na verdade, o genial em Huxley consiste em demonstrar que é possível controlar pessoas com muito mais segurança mediante amor e prazer do que medo e violência. Quando se lê 1984, fica claro que Orwell está descrevendo um assustador mundo de pesadelo. E a única razão deixada em aberto é como evitamos chegar a um estado tão terrível. Ler Admirável Mundo Novo é uma experiência muito mais desconcertante e desafiadora, porque é difícil identificar exatamente o que o faz distópico. O mundo é pacífico e próspero. Hoje estão satisfeitos o tempo todo. O que poderia estar errado? Huxley faz essa pergunta diretamente. No momento de clímax do romance, o diálogo entre Mustafa Monde e o controlador do mundo para a Europa Ocidental e John, o selvagem, que viveu toda sua vida numa reserva nativa no Novo México e que é o único homem em Londres que nunca ouviu falar de Shakespeare ou de Deus. Quando John, o selvagem, tenta incitar o povo de Londres a se rebelar contra o sistema que os controla, eles reagem ao
seu chamado com apatia total. Mas a polícia o prende e o traz à presença de Mustafa Mond. O controlador do mundo tem uma agradável conversa com John, explicando que se ele insiste em ser antissocial, deveria retirar-se para algum lugar isolado e viver como um ermita. John então questiona as ideias que sustentam a ordem global e acusa o governo mundial de que, na busca da felicidade, ele eliminou não só a verdade e a beleza, mas tudo o que é nobre e heroico na vida. Abre aspas. Meu jovem querido amigo, diz Mustafa Mond, a civilização não precisa de nobreza ou de heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade bem organizada como a nossa, ninguém tem qualquer oportunidade para ser nobre ou herói. As condições teriam de ser totalmente instáveis para que surgisse uma situação como essa, onde há guerras, onde há divisão de lealdades, onde há tentações a quais resistir, objetos de amor pelos quais lutar ou os quais defender. Lá, obviamente, nobreza e heroísmo fazem algum sentido. Mas aqui não há guerras hoje. Tomam-se grandes cuidados para impedir que você ame alguém demais. Não existe essa coisa de lealdade dividida. Você está tão condicionado que não pode evitar fazer o que deve fazer. E o que você deve fazer é tão prazeroso, tanto são os impulsos naturais aos quais se permite livre manifestação, que na verdade não há quaisquer tentações às quais resistir. E se alguma vez, por algum infeliz acaso, algo desagradável de algum modo acontecesse, bem, sempre temos soma, a droga, para você tirar umas férias dos factos. E sempre tem soma para aplacar a sua raiva, reconciliá-la com os seus inimigos, fazer com que seja paciente e estoico. No passado, você só poderia realizar essas coisas fazendo um grande esforço após anos de rigoroso treinamento moral. Agora você engole 2 ou 3 tabletes de meia grama e pronto. Agora qualquer um pode ser virtuoso. Você pode levar pelo menos metade da sua moralidade num frasco. Cristianismo sem lágrimas. É isso que soma é. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Se após cada tempestade vem tais calmarias que soprem os ventos até terem despertado a morte. Há uma história que um desses velhos índios costumava nos contar sobre a garota Mactazi. O jovem que quisesse casar com ela teria de fazer uma capina matinal em seu jardim. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos mágicos. A maioria dos jovens simplesmente não conseguia aguentar as mordidas e picadas. Mas aquele conseguiu a garota. Encantador. Mas em países civilizados, disse o controlador, você pode ter garotas sem capinar por elas. E não há quaisquer moscas ou mosquitos para picar você. Livramo-nos de todos eles séculos atrás. O selvagem assentiu, franzindo a testa. Vocês se livraram deles. Sim, isso é típico de vocês. Livrando-se de tudo o que é desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. Saber se é mais nobre na mente. Suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas de aflições e ou afrontá-las.